Boa tarde, alunos do primeiro ano A, C e D. Bem-vindos à nossa aula de filosofia, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da filosofia dos pré-socráticos. Nós vamos estudar os pré-socráticos 2, né? Heráclito. Na aula passada nós vimos quatro filósofos pré-socráticos importantes. Tales de Mileto, o fundador da filosofia, e seus dois discípulos, Anaximandro e Anaxímenes, e o filósofo Pitágoras de Samos, né? Hoje nós vamos nos dedicar a estudar a filosofia de um dos grandes filósofos da humanidade, né? Um dos grandes filósofos que viveram na Grécia Antiga, um dos maiores filósofos que já viveram, né? É o filósofo Heráclito de Éfeso. Para estudar a filosofia de Heráclito, nós vamos nos basear nas páginas 74 e 75 do livro didático, né? Páginas 74 e 75 do livro didático. Vocês deverão, após a aula, vocês deverão ler as páginas 74 e 75 do livro de vocês para fazer as atividades e compreender mais um pouco sobre a obra e o pensamento do filósofo Heráclito, né? Vamos à nossa aula. Então, Heráclito, chamado de Heráclito de Éfeso, esse aí da imagem, né? É o busto de Heráclito, uma cópia romana do busto do filósofo Heráclito. Ele nasceu nessa cidade aqui, na cidade de Éfeso, né? Éfeso, essa cidade aqui, que está mostrando aqui na seta, ficava na Ásia Menor, próximo inclusive a Mileto, né? Inclusive eu falei na aula passada um pouco sobre isso, né? Éfeso, tal qual Mileto, onde surge a filosofia, era uma cidade comercial da Ásia Menor. Nesse momento nós não temos ainda filósofos na cidade de Atenas, né? Nós temos os filósofos aqui nas chamadas colônias gregas, né? Então, a filosofia ela vai desenvolver-se aqui nessa região e vai se expandir pelo mundo grego. Heráclito ele começa ele desenvolve a sua filosofia aqui na cidade de Éfeso, onde ele nasceu. Os historiadores da filosofia contam que Heráclito pertencia à família nobre de Éfeso. Quer dizer, Heráclito era um nobre da cidade de Éfeso. Ele pertencia à família dos governantes da cidade de Éfeso. Esses governantes acabaram sendo expulsos do poder ou ficando refém do rei Dário, né, do rei Dário Dario da Pérsia, que invadiu essa região aqui da Grécia, né, por volta do século 6 e início do século 5 antes de Cristo. E aí Éfeso também foi uma cidade dominada pelos persas, exatamente no período aí em que Heráclito viveu a sua maturidade, né? Heráclito teria inclusive abdicado das suas prerrogativas reais, ele teria abdicado do seu título de príncipe para dedicar-se somente à filosofia, né? Ele nasceu, viveu e filosofou aqui na cidade de Éfeso. Ele foi influenciado pelo pensamento de Anaximandro, Anaxímenes e também de Tales de Mileto. Heráclito, inclusive, ele ataca a filosofia de Pitágoras de Samos, de quem ele foi contemporâneo, e também do filósofo Hecateu, né? Então, é um filósofo que vai iniciar um combate ao pensamento de Pitágoras de Samos e vai ser influenciado pelos filósofos da escola de Mileto. Então, o que pensava Heráclito? Qual era o pensamento de Heráclito? Antes de tentar compreender o pensamento de Heráclito, aliás, de procurar compreender o pensamento de Heráclito, vamos recordar o que naquele momento pensavam os filósofos. Tales, da cidade de Mileto, havia afirmado que a natureza, todas as coisas da natureza e do universo eram formadas de água, que o princípio era a água. Anaximandro afirmava que o princípio de tudo era o infinito, o apeiron, e Anaxímenes o ar, o pneuma, né? Que formava todas as coisas.
E Pitágoras dizia que todas as coisas da natureza e do universo eram números, né? Eram quantidades, eram qualidades numéricas. Heráclito, ele vai herdar o pensamento dos pluralistas, quer dizer, aqueles que ah, perdão, dos monistas. Os pluralistas são outra escola filosófica, depois eu explico sobre ela, né? Ele vai herdar o pensamento dos monistas. O que são os monistas? São os filósofos que afirmam que existe só um princípio no universo. Lembre que a palavra para princípio em grego é arché, né? Heráclito afirmava, igual Tales, igual Anaximandro e igual Anaximenes, que existia só um princípio formando todas as coisas. E para Heráclito, esse princípio era o vir a ser, o devir. Para Heráclito, o que havia no universo não era uma substância material formando todas as coisas, como a água ou o ar. Era algo incorpóreo, né? Algo que a gente observava pelos sentidos e sentia através também desses sentidos. E também compreendia através da razão. Era o vir a ser, era a mudança. Para Heráclito, o que formava o universo não era uma substância material, mas um estado que ele chamava de vir a ser, ou panta rei, né? Em grego, né? Panta rei era o vir a ser. Para Heráclito, o que formava todas as coisas, todo o universo era formado pela mudança. O universo, as coisas que compunham o universo, a própria natureza, o próprio ser humano, era a mudança, como está sendo mostrado na imagem. Olha só, a árvore, duas crianças brincando, né? A árvore agora já crescida, agora as duas crianças são adolescentes, a árvore ainda agora mais crescida, né? E aí agora já são adultos, né? Já são adultos, a árvore aqui, né? Já velha também, o casal agora já é idoso, e aqui a árvore já perdendo folhas, muitas folhas aqui, galhos secos, né? Um dos indivíduos aí do casal já faleceu, né? No caso a mulher, né? Está só o homem, e agora a árvore morta e os dois túmulos aí. Então, o que essa ilustração aqui mostra é a mudança das coisas, tá? As mudanças que ocorrem na própria natureza, no próprio homem. Para Heráclito, era isso que formava o universo, era a mudança, que ele chamava de vir a ser. Para ele, as coisas estavam mudando, as coisas estavam se transformando, as coisas não ficavam sempre a mesma. E era isso que formava todo o universo, né? O vir a ser, que a palavra para vir a ser tradicional da filosofia é o devir, né? O vir a ser, o que ainda vai ser. Para Heráclito, as coisas estavam mudando constantemente, e tudo estava mudando, uma coisa se transformando na outra. Nada permanecia igual a si mesmo. Então, para Heráclito, repetindo, na filosofia de Heráclito, o que forma todas as coisas são as mudanças, né? É a mudança, é a transformação. O que é uno, o que compõe todo o universo é a transformação. O que permite a eternidade do universo e da natureza é a transformação das coisas, a transformação permanente de tudo em todas as coisas, né? Para Heráclito, tudo se transforma. É o movimento que é a essência da natureza, é o movimento que forma a natureza. É o movimento que forma o universo, é a transformação dos seres que formam o universo. É isso que pensa o filósofo Heráclito de Éfeso. E como é que ele explica esse movimento? Vamos entender aí, né? Veja só, esse é um dos fragmentos de Heráclito, né? Do livro dele. Ele escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, né? Infelizmente, o livro não chegou completo até nós. Nós temos partes desse livro, pedaços desse livro, fragmentos desse livro. E nesse livro, que está mostrando aí um dos fragmentos, Heráclito dizia: nada é permanente, exceto a mudança. Ele dizia que nada permanecia igual a si mesmo, que as coisas estavam sempre mudando. Que a única coisa que não mudava era a própria mudança. Quer dizer, a mudança era a única coisa eterna do universo. As transformações eram as únicas coisas eternas que existiam no universo. Então, tudo se transformava a todo tempo. Nada permanecia o mesmo. Então,
nesse momento, nós estamos nos transformando, os animais estão se transformando, a terra que nós pisamos está transformando-se, a casa que nós moramos está se transformando, a cadeira que nós sentamos está se transformando, o objeto que nós temos na mão está se transformando, né? As estrelas estão se transformando, o Sol, o planeta, todo o universo está em transformação permanente. E a única coisa que não pode mudar nunca é essa transformação. Ou seja, as coisas não podem jamais parar de mudar, jamais parar de se transformar. Essa transformação ela é eterna. É isso que afirma Heráclito de Éfeso, desse fragmento aí. E como é que ele explica essa transformação? Através do movimento. A grande metáfora de Heráclito é essa aí, a metáfora do rio, né? Do rio. Para Heráclito, o universo é como esse rio aqui, de águas correntes. A água está sempre correndo, né? A água está sempre passando. Quer dizer, a água que passou por essa pedra aqui, né? Ela já vai aqui, as águas que vierem e passarem por ela já não serão mais as mesmas águas. Então, para Heráclito, o universo é como esse rio aqui, esse rio de águas correntes, que está sempre passando. E nós, né, somos essa água. O universo é o rio e nós somos essa água eternamente passando e nunca ficando, sempre se transformando. Por isso que Heráclito afirmava que é impossível um homem banhar-se duas vezes no mesmo rio. Por quê? Quando ele entrar no rio pela primeira vez, ele sai do rio e ele entrar pela segunda vez, ele já não vai banhar na mesma água. Já serão outras águas. Então já serão outras águas transformadas. Para Heráclito, toda a natureza é esse rio. É como se fosse um rio, né, de águas correntes, sempre passando. Então Heráclito explica o movimento do universo, da natureza e dos seres como se fosse a água de um rio sempre correndo, sempre passando, que nunca permanece igual a si mesmo. Para Heráclito, o que importa é a mudança, é o universo, é a mudança das coisas, são as transformações que ocorrem nas coisas. Então, é como o rio sempre correndo. A grande metáfora de Heráclito é essa, a metáfora do rio, de que o universo é como a água desse rio que está sempre correndo, sempre em movimento, nada permanece. E esse movimento nós encontramos, né, em todas as coisas. Vejamos, nas galáxias que existem no nosso universo, ocorre o movimento. As galáxias são corpos em movimento. Então, imagine que essa galáxia seja então como esse rio e que nada permaneça igual, né? Nesse rio aqui, sendo mostrado aí, as águas vão sempre correndo e no universo as galáxias estão sempre girando, né, em torno de um centro, sempre em movimento e o próprio universo está em movimento. Então, de alguma forma, Heráclito está certo. Aliás, o filósofo Heráclito ele está correto ao afirmar que é o movimento que forma todas as coisas, que todas as coisas estão em movimento, que todas as coisas estão se transformando. Observe nessa imagem aí da nossa galáxia, a galáxia que nós moramos, que é a Via Láctea, que ela está sempre em movimento, é um movimento espiral. E outras galáxias, né, que estão em volta aí, né, em outros universos, em outros locais, também estão em movimento. Isso acontece porque as estrelas que compõem as galáxias estão em movimento, as constelações que formam o agrupamento de estrelas estão sempre em movimento. E o próprio universo em que nós habitamos, o cosmos inteiro, está em movimento. Então, se a galáxia, se o universo está em movimento, a própria natureza, né, está em movimento. Né? Os animais estão em movimento, as plantas estão em movimento, tudo que existe do planeta está em movimento, está em transformação. Veja aí a transformação desse animal, né? Esse animal é um anfíbio, no caso aí um sapo, né? E a imagem aí está mostrando ele em transformação. De girino, ele vai aos poucos transformando-se em um anfíbio, né? Ou seja, em um sapo. Então, isso acontece a todo instante na natureza, de um ser vivo transformar-se em outro ser vivo. No caso aí, o girino transformou-se em um sapo. Pode acontecer com as salamandras, com as borboletas,
conosco mesmo, seres humanos, né? Claro, nós não era, nós vamos nos transformando, né? De óvulo, né? De óvulo ou das células reprodutoras masculina e feminina, nós nos transformamos em seres humanos. Então, isso vai ocorrendo na própria natureza. Ocorre no universo a mudança, o movimento, a transformação, ocorre na natureza, aqui, veja só, na natureza. Então, com os animais, eles vão transformando-se passo a passo, né? A transformação não cessa, mesmo quando esse girino se torna, então, um animal adulto, um sapo, ele continua o seu processo de transformação que vai levar à morte e à sua decomposição. Veja aí, né? Essa flor, né? Esse é um movimento, está presente no universo. Veja a semelhança do que Heráclito viu. Heráclito viu o movimento, e o movimento, que é a transformação, está em tudo. O momento em que a flor do cactus abre, mostra o movimento, que ela transforma-se de botão em flor. Então Heráclito vai perceber que o que forma todas as coisas é esse movimento, essa transformação. Veja aí, a semente transformando-se numa planta, né? Então ela vai germinar, ela vai crescer e vai tornar-se uma planta. Esse processo de transformação é o movimento que Heráclito observou. Então Heráclito de Éfeso, ele vai conseguir compreender que tudo no universo, tudo que compõe a natureza e o próprio universo é o movimento, é a transformação permanente de todas as coisas, que está nas plantas, que está nos animais, que está no próprio universo como um todo, no próprio cosmos como um todo, né? Esse movimento a gente percebe através do suceder-se dos dias e da noite. Então nós temos aí o suceder-se da noite e o dia. Nós temos aí o dia, né? Aí o dia é sucedido pela noite permanentemente. É uma transformação permanente do Sol, da Lua, né? Do planeta Terra. É todo um movimento dos astros, das nuvens, das águas, das plantas crescendo, dos animais se transformando, crescendo e morrendo, das galáxias girando, né? É como se fosse, então, essa água do rio correndo. Essa metáfora que Heráclito de Éfeso, né, ele percebe e descobre na natureza, descobre no universo o movimento permanente de todas as coisas, mudando, transformando-se constantemente, né? Veja só, aí mostrando esse movimento, uma plantação, né, num prado, né, no campo. Então, esse movimento do vento passando, Heráclito consegue captar essa essência da natureza, que é o movimento, que é a transformação permanente, né, que acontece em todos os sentidos, né? Veja aí, a criança, a mudança de estado permanente da criança, né, de alegre para triste, né, para feliz, né? Brincalhão, né? Chorão, né? Então a mudança permanente acontece na natureza, acontece com os animais, com as plantas, com os seres humanos. Todos que compõem o cosmos estão envolvidos pelo movimento, estão envolvidos pela mudança, pela transformação. E é esse o centro do pensamento de Heráclito, né? A transformação de todas as coisas a todo instante, o movimento de todas as coisas a todo momento e a todo instante no universo, né? Então aí mostra mais uma vez, né, a chuva, né, mostrando o movimento da natureza, o vento mostrando o movimento da natureza. Então Heráclito percebe, ele pergunta, há uma unidade nessas transformações? Sim, a única unidade na transformação é a própria mudança. Então a mudança é a unidade, é o que unifica tudo, né? É o que permanece a união de todas as coisas, é essa mudança. Agora, para mudar, como é que as coisas mudam? Heráclito perguntava, como é que as coisas mudam? Como é que as coisas se transformam? Como é que o universo se transforma? Como é que o universo se movimenta? Aí ele vai chegar à ideia da luta dos contrários. Então, para haver mudança, é preciso que haja uma disputa entre os contrários. Então, Heráclito percebe o seguinte, para haver o em cima, aqui, é preciso haver o embaixo. Então, o em cima é contrário ao embaixo. O reto, né? Ou seja, o reto é o contrário do curvo, né? O plano é o contrário do curvo também, né? E Heráclito vai perceber que o que está havendo no universo é essa luta dos contrários
do amargo contra o doce, do frio contra o quente, do sólido contra o líquido, né? Ele vai perceber que o que favorece o movimento e a mudança é essa disputa do contrários. Então, o baixo se torna alto, o alto se torna baixo, o vivo se torna morto. O morto, né, se decompõe para dar origem a outros vivos, né? E assim por dentro. Então, Heráclito percebe que no universo está havendo uma luta, uma disputa entre os contrários. Está havendo uma disputa entre aquilo que é contrário, né? Entre aquilo que é contrário ao outro, né? O bem contra o mal, né? A dor contra a felicidade contra o sofrimento, a alegria contra a tristeza, a guerra contra a paz, né? O quente contra o frio, o molhado contra o seco, né? Então, o grande contra o pequeno contra o grande. Então, Heráclito percebe que há essa luta permanente de contrários na natureza. E essa luta entre os contrários que provoca o movimento, como te mostrando aí nessas duas linhas, né? A linha que sobe é antecedida por uma linha que baixa. Então, vai mostrando o contrário, sempre o contrário. Veja, acompanha o movimento da linha mais escura, né? Então, enquanto uma parte está ao alto, a outra parte está abaixo. Para que a outra parte fique abaixo, é preciso que uma fique ao alto. Essa é a luta dos contrários. Para que haja o alto, é preciso que haja o baixo, né? Então, Heráclito percebe que isso há na natureza. Então, por exemplo, para a planta viver, é preciso que a matéria se decomponha, ou seja, morra, né? E assim por diante. Então, Heráclito percebe essa luta de contrários, essa luta dos opostos da natureza, que gera, então, o movimento. Então, para Heráclito, essa disputa de contrários, a gente percebe aí esse movimento, que vai mostrando várias linhas se movimentando daí, mas umas sempre contrárias à outra, né? Ou seja, uma disputa, é como se fosse uma luta, uma guerra entre elas, né? Na palavra grega polemos, guerra, né? Que Heráclito utiliza, vai mostrando então essa constante, né? Esse movimento constante, uma coisa tornando-se contrária à outra, né? Até o infinito. Nessa imagem aí mostra esse infinito pensado por Heráclito, esse movimento infinito, essa luta infinita, essa guerra infinita, esse conflito infinito que gera o movimento, né? Esse movimento que está sendo mostrado aí, ele é gerado principalmente pela aproximação das imagens, né? Ou seja, a imagem vem para frente enquanto se gera uma imagem menor lá atrás. Então a imagem fica maior e é precedida pelas menores, que vão se tornando maiores. Então, sempre o contrário, sempre essa luta de contrários que vai gerar o movimento, Se tudo aí fosse igual, não haveria um movimento, haveria uma estática, não haveria mudança. E aí é o contrário, né? A luta desses contrários aí que gera a mudança, essas formas contrárias uma à outra que gera, então, essa mudança. Veja só, na natureza a gente observa esses contrários aí, né? A imagem dessas flores aí, né? Das flores pretas, né? E brancas aí, né? As flores pretas, né? São contrárias das brancas, mas nós só sabemos que existem flores pretas porque existem flores brancas, né? E aí, essa luta de contrários é que permite a beleza, que permite a organização do universo, que permite o movimento, que permite essa constância do movimento, e as transformações das coisas, que é o uno, que unifica, né? Que é o ser, né? Para Heráclito, o ser é isto, né? É esse conflito, né, que gera a mudança. Então, Heráclito fala que o conflito, quer dizer, a guerra, tudo governa, né? Essa guerra que existe na natureza, né, de tudo contra tudo, né, de uma coisa transformando-se na outra, é que gera a mudança. Ele diz num dos seus fragmentos que a guerra é o pai e a mãe de todas as coisas, né? Em um dos seus textos, Heráclito diz que a guerra, quer dizer, o conflito, o pólemos, é que governa tudo, que governa todas as coisas. Por que ele diz isso? Porque é esse conflito, essa luta de contrários que gera a harmonia, que gera a transformação. Se as coisas não se transformassem, né, então não haveria novidade no mundo, não haveria mudança e tudo ficaria sempre o mesmo. E como nós observamos na natureza e em nós mesmos, nada permanece sempre igual. As coisas vão mudando constantemente. E aí, para Heráclito,
É esse conflito, é a guerra, é o pólemos, né, que governa essa mudança, né, que controla essa mudança. Se houvesse só paz, haveria estática. Né? Ele não está falando aqui da guerra como estatuto político, né? Ele está falando aqui da guerra, que é esse conflito, essa mudança permanente em todas as coisas. Né? E aí, como é que, então que o pensamento compreende essa mudança? Para Heráclito, nós temos o logos, né? O logos significa a razão, a razão. E a razão é como um fogo que ilumina tudo, né? Um fogo queimando. Para Heráclito, nosso pensamento é o fogo iluminando todas as coisas em transformação. Para a gente compreender, né, a transformação, a mudança, nós utilizamos a razão, o logos, a linguagem. Né? Nós transformamos aquilo que nós vemos mudando, aquilo que nós vemos em movimento, aquilo que nós vemos se transformando em pensamento, razão, em logos, linguagem. E esse logos é representado pelo fogo, o fogo que queima, né? Que se alimenta da morte de outras coisas, no caso aqui da madeira, do oxigênio. O fogo, então, também se alimenta dos seus contrários. O fogo é algo em movimento, né? Então, a nossa razão, nosso pensamento para Heráclito também é algo em movimento. Nós somos seres em movimento e o fogo vai iluminar a transformação. Não é o fogo material, não é a matéria fogo. Aqui ele usa como metáfora, né? O fogo aqui como luz que ilumina a transformação, que ilumina aquilo que muda, que ilumina o movimento e faz com que nós compreendamos a guerra, ou seja, o conflito entre as coisas e as transformações que ocorrem no universo, a mudança que ocorre no universo, que ocorre na natureza. Então, é um pensamento inovador e desafiador esse de Heráclito. Então ele coloca o seguinte, que o logos é o conhecimento, né? E o conhecimento nos permite compreender o universo. Nesse caso aqui, nós não precisamos mais dos deuses para compreender o universo. Nós precisaremos apenas da nossa razão, que é o fogo que ilumina tudo, né? O nosso pensamento é o fogo que ilumina tudo e nos faz conhecer o universo, né? Uma metáfora utilizada por Heráclito, né? E aí, nós vamos adquirir conhecimento através desse raciocínio, né? E nós não precisaremos mais dos deuses para permitir-nos essa compreensão, né? Aí alguns dos pensamentos de Heráclito, veja só. No fragmento 1 ele diz, olha, nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos e também o rio mudou. Heráclito diz que, como eu coloquei no início, nós jamais podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio, pois nós vamos mudar, né? Quando nós saímos do rio e voltar para o rio, nós vamos mudar e a água do rio também será outra, ela também já mudou. Num outro fragmento, aqui numa outra citação de Heráclito, ele diz, olha, o mesmo é em nós, né? Vivo e morto, desperto e dormindo, novo e velho, pois estes tombados além são aqueles, e aqueles de novo tombados são além são estes. O que é que ele quer dizer aqui? Ó? Que nós somos, na verdade, produto dessa luta de contrário. Nós somos, ao mesmo tempo, a morte e a vida, porque enquanto nós estivermos vivos, não estaremos mortos, mas estando mortos, não estaremos vivos. Mas carregamos durante a vida a própria morte, né? Porque morreremos. E ao morrer, vamos nos decompor, né? Vamos virar matéria. E essa matéria vai dar origem à nova vida. E quando estamos acordados, não estamos dormindo. E quando estamos dormindo, não estamos acordados. Mas para sabermos que estamos acordados, é preciso que haja o sono. E para saber que estamos dormindo, é preciso que haja a vigília. Ou seja, que haja o momento de estarmos acordados. Então, Heráclito percebe que é esse jogo de contrários que forma um movimento, que forma a mudança. Para haver o novo, é preciso existir o velho. Para existir o velho, é preciso existir o novo. Né? Então, Heráclito diz que as coisas são tudo um movimento. E todas as coisas são a mesma coisa. Né? Uma se transformando na outra, uma se transformando na outra, uma se transformando na outra, até o infinito, gerando sempre o movimento. Veja aqui o pensamento 3 dele. Ó. O Deus é dia e noite. Né? Inverno, verão, guerra, paz, saciedade e fome, mas se alterna como fogo quando se mistura a incensos e se denomina segundo o gosto de cada. Então ele está dizendo o seguinte, que
a natureza, que ele usa a metáfora aqui do Deus, né, da divindade, pode ser o dia, pode ser a noite, pode ser o inverno e verão. Lembra que dia é contrário de noite, noite é contrário de dia, inverno é contrário de verão, e verão é contrário de noite. É a velha luta dos contrários que gera o movimento, né? A guerra é a paz, a guerra gera a paz, né? E a paz gera a guerra também. Então, Heráclito vai mostrando que sempre existe um contrário. Para nós sabermos que existe paz, é preciso que tenha guerra. Para nós sabermos que existe guerra, é preciso que tenha paz. A saciedade, que é a falta de fome, precisa existir a fome para nós dizer, não estou com fome. Para dizer estou com fome, é preciso que exista, então, a falta de fome. Fazendo que tudo vai misturando e gerando movimento, né? E aí, no trecho 4, desculpe, na citação 4, ele coloca o seguinte, por fogo se trocam todas as coisas, e fogo por todas, tal como por ouro, mercadorias, e por mercadorias ouro. Lembre-se que para Heráclito o fogo é o nosso pensamento iluminando a natureza e o movimento da natureza. Então ele vai dizer que aqui está dizendo que somente através do fogo, né? Quer dizer, o nosso pensamento é que nós observamos as coisas se transformar, né? As coisas transformar. É uma transformação rápida, iluminada por esse fogo que iluminaria que seria a luz da compreensão, né? E aí no fragmento 6 ele coloca, do arco o nome é vida e a obra é morte, né? Um fragmento completo, também está dizendo o seguinte, que a vida só existe enquanto vida, quer dizer, nós sabemos que estamos vivos porque existe a morte. Só sabemos que existe a morte porque existe a vida. Então Heráclito está mostrando essa disputa de contrários, essa luta de contrários, mais uma vez, que gera, então, a mudança, a transformação. Tem um fragmento 7 que não está aparecendo aí no vídeo, eu vou ler aqui do livro de vocês, que diz o sol é novo a cada dia, né? Ou seja, o sol vai se transformando dia a dia. É um fragmento meio apócrifo, né? Que também é citado em Platão, talvez não seja do filósofo Heráclito, mas sim de Platão, né? Mas como Platão ele problematizou Heráclito em vários de seus livros, foi inserido como se fosse um pensamento do filósofo Heráclito, né? E aí, qual foi a repercussão dessas ideias de Heráclito, né? A filosofia de Heráclito ela causou muita polêmica, porque os filósofos que vieram depois dele não concordaram com essa ideia de movimento, porque eles achavam que o movimento, sendo absoluto, que a transformação sendo absoluta, isto é, todas as coisas se transformando sempre, o que aconteceria? Aconteceria que jamais chegaríamos ao conhecimento verdadeiro de nada, né? Mesmo assim, o pensamento de Heráclito ele continua desafiando os filósofos até hoje, né? Vários filósofos, desde Parmênides, que nós daremos na próxima aula, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Diógenes Laércio, os filósofos do século XIX como Hegel, né? Nietzsche, no século XX, Heidegger, Karl Popper, né? E vários outros filósofos, aqui no Brasil a filósofa Marilena Chauí, tentaram interpretar e solucionar os problemas filosóficos propostos por Heráclito, né? Heráclito, ele escreveu o seu livro, depois ele abandonou a cidade e foi para o campo ensinar a sua filosofia às crianças, né? Conta que ele foi ensinar às crianças e aos jovens, porque para Heráclito ele achava que as pessoas adultas não tinham abertura suficiente ou capacidade de compreender a sua filosofia. Então ele foi para o campo e para o subúrbio da cidade de Éfeso ensinar a sua filosofia para os jovens. Até hoje a filosofia de Heráclito continua influindo o pensamento de vários filósofos em todo o Ocidente, né? Um pensamento desafiador, esse de que propõe que a mudança é que forma todas as coisas, que todas as coisas estão em permanente transformação. Então, essa é a nossa aula de filosofia, a nossa atividade, né? É só uma questão, uma questão simples, que eu preciso que vocês façam. Eu quero que vocês escolham algum ser vivo, um elemento, pode ser um elemento, um aspecto, ou um fenômeno, ou um ser da natureza, qualquer coisa que se transforma. Eu quero que vocês façam um desenho mostrando essas mudanças
e descreva as transformações ocorridas por meio de legendas. Como isso? Vocês vão pegar, veja aqui um modelo, ó, vocês vão mostrar a transformação ocorrendo. Veja aqui como eu mostrei aqui no meu modelo. Ó. Há uma floresta, né? Essa floresta ela é devastada, ou seja, ela é derrubada por um ser humano que constrói casas e dá origem a uma cidade. Então aqui mostra a transformação. É um desenho mostrando a transformação das coisas. Veja aí, quero que vocês façam isso. Você escolha um aspecto da natureza que mostra a transformação e vai explicando o que está acontecendo. Aqui não tem a legenda, mas eu quero que você escreva a legenda mostrando essas transformações. Outro exemplo aqui, ó, o ciclo da água. O ciclo da água mostra a transformação da água, estado líquido, para estado gasoso, depois para estado sólido aqui, ó, ou para estado líquido novamente. Isso mostra a transformação da natureza. Olha aqui novamente, ó, montanhas, campos, olha, transformando-se em grande cidade, poluindo o rio. Então isso aqui mostra a transformação na natureza ou a transformação feita pelo próprio ser humano. Você pode escolher qualquer aspecto da natureza. Pode ser um ser vivo, como uma borboleta, pode ser um ser vivo como o girino, que eu mostrei, uma flor, né? Uma planta, uma semente nascendo e crescendo, pode ser um elemento, uma pedra, o gelo derretendo, né? Pode ser um aspecto da natureza, as galáxias, né, se movimentando, o rio correndo, né, escorrendo, o fenômeno da água evaporando, né, um ser da natureza como uma pedra mudando, né? Eu quero que vocês mostrem, ou um ser humano de criança transformando-se em adulto e assim por diante. Eu quero que vocês escolham um ser, façam desenhos mostrando essa transformação desses seres vivos através da mudança permanente, comprovando assim a grande ideia de Heráclito, a grande filosofia de Heráclito, de que tudo se transforma e que o que unifica o universo é essa transformação permanente de todas as coisas a todo momento, em todos os instantes do universo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Qualquer dúvida, estarei à disposição no horário do atendimento.